Bom, vamos abrir a Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia aí, o Evangelho de João, que é o texto que nós estamos estudando. Nós vamos durante esse ano todo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dar uma olhada no Evangelho de João todinho, durante o ano, buscando conhecer quem é Jesus. Na semana passada nós introduzimos esse texto, e o tema do Evangelho de João pode ser resumido numa frase simples: crer em Deus. Se você quer crer em Deus, se você quer que a sua vida seja dirigida por Deus e para Deus, você então pode estudar o Evangelho de João. Olha lá, João ele escreve, no começo, lá no fim do livro, capítulo 20, ele diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão nesse livro, mas estes, quer dizer, o que ele registrou aqui, foram escritos para que vocês creiam em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então João ele escreve o seu livro com o propósito de que nós creiamos em Jesus Cristo, creiamos em Deus e sejamos salvos. Então nós vamos passar esse ano olhando para esse Senhor, para esse Jesus. Por que eu tenho que crer em Deus? Quem é esse Jesus? Então esse é o tema do Evangelho de João. Deixa eu passar isso aqui que a gente já viu na semana passada e chegar no propósito final então de João dentro desses capítulos iniciais. Crer em Deus como resultado do conhecimento da verdade. Então eu conheço quem é Deus, com base no que eu conheço de Deus eu posso crer nele, não é? E essa crença vai me levar a viver em Deus. Então, a partir do momento que eu creio em Deus, que eu sei quem é Deus, que eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, aí eu posso, então, viver o que Deus espera que eu viva, não é? Então, servir a Deus, como resultado do recebimento da graça. Então, nós somos salvos, e aí, salvos, conhecendo Deus, tendo um relacionamento com Deus, eu posso viver de uma maneira que agrade a Deus e que eu possa viver bem, como Deus quer. Não é? Dentro disso, o capítulo inicial de João é para mim um dos capítulos mais importantes de todo o Novo Testamento. Essa parte introdutória de João aí é pesadíssima. É uma teologia muito densa e que, só para você ter uma ideia, a igreja cristã, depois de Jesus, ficou quase 300 anos só discutindo as implicações teológicas do capítulo 1 de João. Você imagina isso? Os pastores reunidos durante 300 anos, discutindo, conversando, olhando o Antigo Testamento, olhando para o Novo Testamento, sondando, vasculhando, pesquisando toda a Bíblia, para definir, para chegar às conclusões teológicas finais só do que esse primeiro capítulo João diz. Então, às vezes eu ouço as pessoas dizendo: o livro de João é um livro escrito por um pecador, por um pescador, um livro simples. Pode ser. O grego de João, para quem estuda grego, é um grego simples. O texto de João é um texto de uma leitura relativamente simples, mas a teologia de João é quase que a teologia mais profunda de todo o Novo Testamento. Então, estudar o Evangelho de João é entrar fundo no conhecimento de Deus, é entrar fundo em saber quem é Deus. E esse Deus nós já vimos na pessoa de Jesus. Então, João começa dizendo o seguinte, se você tem a sua Bíblia aí, não é? Capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e Deus era o Verbo, a palavra. Olha só, esse texto, no princípio, é essa palavrinha que nós temos projetadas ali. João ele escreve pensando em Gênesis capítulo 1.
Se você já leu o livro de Gênesis, ele vai começar com essa frase, não é? No princípio era Deus, o Espírito de Deus, não é? Então lá no começo. Então João começa o seu livro não falando da história. João não vai falar do nascimento de Jesus, ele não vai falar da mãe, do pai de Jesus. João ele não está preocupado com a entrada de Jesus na história, através de Maria. João não vai falar do nascimento virginal de Jesus, porque ele não está preocupado com a história de Jesus. Ele vai nos remeter algo antes da história. Quando ele começa dizendo essa palavra aí, no começo, lá no princípio, a palavra grega que ele usa aí é a palavra arché. Então ele está dizendo, olha, lá no início, antes de tudo, antes da criação do mundo, antes de existir mundo, antes de existir planeta Terra, antes de existir espaço, antes de existir anjos, antes de existir demônios, antes de existir tudo, lá no começo, se a sua Bíblia é uma Bíblia da tradução normal, era o verbo. E aí ele introduz duas palavrinhas. Uma se referindo ao hebraico, outra se referindo à filosofia grega. A primeira palavra é essa palavra aqui, ó. Isso aqui é um B, embaixo é um E, aqui é um R, aqui é um E, aqui é um O, aqui é um S, H, aqui é um I e aqui é um T. Bereshit, ou Breshit, em hebraico. Essa é a primeira palavra que aparece na Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia é Bereshit bara Elohim. Lá no princípio era Deus. E ele usa uma palavrinha dizendo, e Deus falou, bará. E por meio dessa fala de Deus, todas as coisas foram criadas. O mundo, o universo, os planetas, os astros, os animais, os mares, todas as coisas foram criadas sem elemento algum. O único elemento que formou tudo foi o som que saiu da boca de Deus. E aí o texto de Gênesis, se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver que se repete um monte de vezes. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, façam-se os mares, e os mares foram feitos. E disse Deus, hajam separação de águas, águas salgadas e água doce. E assim aconteceu. E disse Deus, que saiam das águas a terra. E surgiu a terra. Que hajam plantas, todas as coisas foram criadas com o simples falar de Deus. É assim que a Bíblia narra. E Deus fez isso durante 7 dias, 6 dias na verdade. Deus falava e acontecia. Essa palavra Bereshit bara, que começa a Bíblia, está dizendo, antes de tudo existir, antes do mundo existir, existia a fala de Deus. Existia o dizer de Deus. A palavra verbo, que está aí na sua Bíblia, traduz essa outra palavra grega que está aqui. Logos, o verbo, a palavra, o som, isso que sai da boca, o falar. E ele está dizendo, lá no começo, antes de existir qualquer outra coisa, existia uma fala. E essa fala gerou todas as coisas. E ele vai dizer, e esse verbo, essa fala que existia lá no começo, esse logos, ele era Deus. Na verdade, ele usa uma preposição junto com o imperfeito, que não vai significar nada para você, eu não sei nem porque que eu estou falando isso aqui, mas enfim. O que significa é o seguinte, que esse verbo, essa fala, que gerou todas as coisas, ele não era simplesmente Deus. Ele usa uma preposição que significa junto com, de frente a face com. Então, ao mesmo tempo que ele diz que o verbo era Deus, ele diz que o verbo não era Deus somente, mas que ele estava com. E obviamente, se você é conhece um pouco de cristianismo, ele está dizendo, olha, Deus
tem outra pessoa, que não somente o Pai. Existe alguém que é Deus e que está junto com Deus. Existe alguém que é Deus, totalmente Deus, completamente Deus, mas esse Deus ele subsiste em pessoas diferentes. E se você é cristão, se você já leu a Bíblia alguma vez, você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando da Trindade. Eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo. E ele está dizendo, existe Deus e existe o Verbo. E o Verbo estava junto com Deus, lá no princípio. Isso significa o seguinte, que ele está dizendo que o Verbo não é uma criação. Porque algumas pessoas acreditam o seguinte sobre Jesus. Eles acreditam que Jesus foi uma coisa que Deus inventou. Que Jesus foi uma criação de Deus, uma invenção de Deus. O homem pecou, aí ele viu o problema do homem e falou assim, deixa eu ver o que eu vou fazer com esse ser humano. Aí o pai saiu, falou assim, deixa eu ver o que eu vou fazer, já sei, vou criar Jesus. E aí Deus cria Jesus. Algumas pessoas acreditam assim. Outras pessoas acreditam que Jesus nasceu, um ser humano normal, como eu e você, naturalmente, e que viveu como um ser humano normal até o dia do batismo. E que na hora do batismo o Espírito Santo entrou dentro dele e ali ele virou Deus. Mas esse texto não está dizendo isso. João ele começa com uma afirmação muito pontual. Ele está dizendo, existe Deus e existe o Verbo. E antes de qualquer coisa ser criada, ele não é uma criação de Deus, ele é o próprio Deus, ele é um com Deus. Ele é uma unidade absoluta. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos num único Deus. Quantos deuses existem? Um só. Só existe um Deus. Não são 3 deuses, não são 3 semideuses que formam um Deus, mas um único Deus. Esse texto afirma isso. Mas dentro dessa pessoa, desse ser pessoal, existem, coexistindo no mesmo ser, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele diz, ele é o Logos, ele está indo muito mais além do que simples dizer que ele é uma criação de Deus. Eu quero ler um texto para vocês, é um texto um pouco longo, eu sei que hoje vai precisar muito da tua concentração, mas põe o foco aqui. Eu quero ler um texto do pastor Marcos Granconato, dando uma explicação do que essa palavra Logos significava para os ouvintes de João, que escreveu esse texto. Olha só. A palavra Logos veio de uma influência da filosofia grega, platônica. Havia dentro da ideia grega a palavra Logos. E segundo os gregos, essa palavra é a razão universal que liga o Deus único ao mundo material. Na visão da filosofia grega, Deus, ele é inacessível. Deus, ele está distante. Sabe essa mentalidade que algumas pessoas têm do velhinho, barbudo, de cara fechada, lá no céu, longe da gente? Essa é a ideia que os gregos tinham de Deus. Os gregos acreditavam que Deus não se mistura com a humanidade. Que na verdade Deus criou o mundo e foi embora. E largou o mundo à sua própria sorte, à sua própria realidade. E que Deus, ele é tão grande, tão majestoso, tão grandioso, que ele é inacessível. Mas existe uma coisa, e os gregos diziam isso, que comunica os homens com Deus. E os gregos chamavam isso de Logos. O único de ligação, o único elo de ligação entre Deus e o mundo criado é o Logos. O Logos, na filosofia grega, é a alma do universo. É o que faz o universo funcionar de modo ordenado. Porque os astros giram.
Por que as coisas acontecem? Por que os rios correm? Por que a natureza segue o seu próprio curso? Por que existem as leis do universo? O que mantém o universo vivo? O que mantém a terra girando? O que mantém os rios fluindo? O que mantém as marés? Por que a natureza não simplesmente murcha e apodrece? Por que ela continua viva? Por que as suas leis funcionam sempre do mesmo jeito, sem interrupção? Por que a Terra, sendo uma bola inclinada, girando no espaço, não sai batendo nos outros planetas? Por que esse sistema funciona tão perfeitamente há tanto tempo? O que faz isso funcionar? Na filosofia grega, eles chamavam isso de logos. Eles chamavam isso de logos. Algumas pessoas, os testemunhas de Jeová, se eles baterem lá na sua porta um dia, se já não bateram, que deve ter feito com certeza, eles vão chamar esse logos da força ativa de Deus. Eles vão dizer que isso é uma energia. Algumas outras pessoas místicas, não é? Da nova era, essa galera da yoga, eles vão falar que é a energia que flui do universo. Não é? E elas vão fazer meditação para poder deixar essa energia fluir por dentro dela. Não é? Os gregos falavam que isso é o logos. O logos é a alma do universo. Assim como a minha alma me dá vida, faz com que os meus membros se movam, faz com que os sistemas dentro dele funcionem, e eu não morra, e eu não apodreça, e me mantenha assim, vivendo, o logos é a alma do universo. Na filosofia grega, o logos é o que dá acesso, faz com que Deus tenha acesso à sua criação. Então o grego, ele cria o seguinte, que o logos, que Deus está lá longe, e que não tem como eu e você ter contato nenhum com ele. E por causa disso, ele deu essa energia, que a gente, de alguma maneira, se comunica com Deus. É isso que os gregos pensavam. Ele não é Deus. Ele simplesmente faz as coisas funcionarem como Deus quer. Deus está longe. E é o Logos que faz o mundo funcionar. Os pais da igreja olhavam para esse pensamento grego, lá no começo do cristianismo, e João se inclui dentro dessa perspectiva, e diziam o seguinte: sempre que Deus se manifesta na Bíblia, sempre essa manifestação não é uma manifestação de Deus Pai, é uma manifestação do Filho, sempre. E eu discordo plenamente deles. Então, no começo da igreja, lembra que os caras ficaram 300 anos discutindo que logos é esse? O comecinho eles começaram a acreditar igual os gregos, que Deus não se comunica com os homens, que Deus está lá longe, sozinho, distante, e que Ele enviou o Filho, Jesus, que é esse logos, para fazer um meio termo. Justino de Roma, um desses homens aí, dizia o seguinte: quando Moisés viu a sarça pegando fogo lá, aquela arbusto pegando fogo, não foi Deus que ele viu, foi o Logos. Não é? Porque Deus, o Pai, em sua essência, em seu aspecto, está restrito, ele fica lá, no distante céu, longínquo céu, que nós não temos acesso a ele. Eu não estou dizendo que eu creio nisso, você está entendendo, está acompanhando o pensamento aqui. Isso é o que eles criam. Que eles criam. Eu não estou dizendo que é isso que João crê. Nós vamos já chegar no que João crê. Ele não chega ali. Não há como ser Deus ali. A essência de Deus ali. Ali é o Logos. O Logos é a ponte que faz o homem ter contato com Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia fala é que quem falou na sarça foi Deus. O que a Bíblia fala é que Deus se comunica. O que a Bíblia fala lá no livro de Isaías, capítulo 8 e 9, é que Ele é o Deus conosco. É o Deus Emanuel. É o Deus presente.
e que nós podemos ter acesso não só a uma energia, mas que nós podemos ter acesso direto ao próprio Deus, pensando diferente. Então, o que a Bíblia diz é diferente do que os gregos criam. Na filosofia grega, o Logos nunca visita o ser humano, nunca interfere na terra. No mundo que ele criou, ele nunca põe a mão. Esse aspecto do Deus inacessível é o que João está combatendo aqui. Os pais da igreja olharam para isso da maneira equivocada. E a linguagem de João, que ainda que se aproxime da filosofia grega, diz o diferente. Diz que esse Logos, esse poder que sustenta todas as coisas, nos visitou. Que esse Deus soberano, que esse Deus dos céus, ele veio aqui. Deus não está longe, Deus não está distante, Deus não está incomunicável, Deus não é só uma energia que flui, Deus não está indiferente, Deus ele vem aqui, Deus interfere na história, Deus muda a história, Deus transforma a história, e não só a história da humanidade, mas a minha história, a sua história. Cada um dos dias da sua vida estão determinados por Deus. Não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça se não for da vontade de Deus. Todas as mulheres, quando você for no chuveiro, tirar aquele sumaço assim, se olhar caindo no ralo, pega e joga no lixo. Mas na hora de jogar no lixo, graças a Deus você vai fazer isso, né? Na hora de jogar no lixo, você olha aquele monte de cabelo e você fala assim: Deus permitiu. Deus está presente aqui dentro do meu banheiro. Deus está tomando uma decisão sobre o meu banho. E Deus está tomando uma decisão no meu banho que os meus cabelos caiam. Quando você estiver andando na rua e você passar debaixo de uma árvore, e você vira aquelas folhas caindo no chão, e você vê, olha para a árvore, aí. O governo que nós temos, Dilma Rousseff, está no poder, não foi pelo seu voto, espero, mas não foi também pelo voto da população brasileira. Ela está no poder porque Deus quis. Deus determina todas as coisas. Deus interfere, sim, na história da humanidade. Porque o Logos, o Verbo, segundo esse texto, ele se fez carne. E esse texto afirma que esse Logos não só estava junto, mas ele era o próprio Deus. Então Deus ele vem na terra. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Esta afirmação, para um grego dos tempos de João, é loucura. Eles iriam olhar para essa afirmação de João e dizer o seguinte: imagina, como é que pode? O princípio que sustenta e dirige todo o universo, esse ser tão grandioso, é aquele bebezinho deitado no estábulo? É aquele moleque que foi parido por Maria? Vocês estão loucos. O grego ia olhar para isso e falar assim: esse cara que mora ali, na casa de José, o marceneiro, na terceira rua direita, virando ali à esquerda, ali, aquele cara lá, aquele cara, o Logos, é o que esse texto aqui está dizendo. Que o Logos, que o Deus, Criador de todas as coisas, que o Senhor da eternidade, que o Deus do universo, esse Deus desceu aqui na terra e veio morar junto com a gente. Que o Criador se fez criatura. Que o Eterno entrou
na mortalidade. Que aquele que tudo que é, se tornou em algo que para os homens nada é. A Bíblia nos afirma isso. Deus está presente aqui. O livro de Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa é uma convicção que nós temos na Bíblia. Que aquele menino, que aquele ser humano que sangrou e que morreu, e que foi completamente humano. Porque isso é importante nós destacarmos. Porque algumas pessoas têm a tendência de olhar para Jesus e falar assim: não, mas para Jesus era fácil viver aqui, porque ele era Deus. Não. Porque para morrer na cruz, pelos pecados do ser humano, não pode ser um meio ser humano. Porque a Bíblia diz que tem um preço pelo pecado. Qual é? A morte. Derramamento de sangue. Quer dizer, é vida por vida. Então, para que o pecado fosse pago, Jesus precisava ser completamente humano. Totalmente humano. Se ele fosse meio humano e meio divino, não valia. Porque o pagamento foi pela metade. Então Jesus era totalmente homem. Tanto no corpo quanto na alma. Ele tinha uma alma humana. Ele sentia como um humano. Quando Lázaro, seu melhor amigo, morreu, ele chorou. Quando ele viu pessoas tornando a igreja, a casa de Deus, um lugar de comércio, ele ficou irado, ele saiu dando porrada em todo mundo. Então Jesus era um ser humano como nós, tanto em carne, quanto em alma, quanto em espírito. Por isso que quando a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, Deus aceitou o pagamento. Porque quem morreu na cruz não foi Deus. Quem morreu na cruz foi o Verbo que se fez carne, 100% humano. É por isso que ele grita desesperado naquela hora: Deus meu, por que me abandonaste? Porque na hora que Jesus se apresenta ali na cruz, aquele homem levando sobre a carne e a alma dele todo o tormento e toda a dor de todos os pecados dos humanos na face da terra, todos aqueles que já existiram e que vierem a existir, quando ele morre ali pelos pecados, pagando o preço definitivo, Deus olha e fala: eu não posso ficar perto deste homem, porque eu me enojo do que ele representa. E Deus sai dali. O que esse texto diz é uma loucura. O que eu estou dizendo aqui para você essa noite é insano. Razão não explica. Durante séculos e séculos e séculos a igreja ficou discutindo, tentando chegar a uma definição. E lá no século 3 eles conseguiram. Mas a própria igreja disse: a nossa definição é limitada. Não tem como entender isso completamente. O Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, que se torna um ser humano. Um Deus humano. Um Deus que é gente. Um Deus que é carne. Um Deus que chora. Um Deus que faz cocô e xixi. Um Deus que sente fome. Um Deus que sente sono. Um Deus que se ira. Esse é o nosso Deus. E é por isso que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que nós não temos um Deus, nós que somos cristãos, que cremos em Jesus Cristo, nós não temos um Deus que não pode se compadecer das nossas dores. Nenhum cristão no mundo pode dizer: Deus não me entende. Deus não sabe o que eu estou passando. Porque Ele vai vir para você na pessoa de Jesus e vai dizer: eu te entendo sim. Porque eu passei pelas mesmas coisas que você passou.
eu passei pelos mesmos males que você passou. E você pode ter todas as pessoas no mundo à sua volta não te entendendo. Mas você tem alguém que te entende. Alguém que sabe exatamente o que você está passando. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado, provado, testado em todas as coisas. O texto diz que o Logos se fez carne. A palavra que iniciou todas as coisas se tornou um ser nascido de uma mulher. O Verbo que revela todas as coisas se tornou a revelação. Aquele que era o condutor da história, agora também é o salvador da história. Aquele que é a fonte de todo conhecimento e de toda sabedoria. No livro de Hebreus, capítulo 1, está escrito assim: há muito tempo, no passado, Deus falou de várias maneiras, por meio dos profetas. Mas agora, nestes últimos dias, Ele fala por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Certa vez os homens perguntaram para Jesus: nós queremos ver a Deus. E Jesus disse: olhem para mim. Olhem para mim. Se vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos um. Jesus é plenamente Deus. Ele fez todas as coisas. E o texto diz assim: depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles, pois o qual Deus o deu. Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Deus disse isso dele. Jesus é o Verbo encarnado. No final do versículo 18, ele diz assim: Logos eterno divino de Deus. Ele pode pegar a sua Bíblia na mão aí, fica com João aberto. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus durante toda a história da humanidade, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, este sim foi conhecido. Deus existe. E isso é irrefutável, queridos. Você pode refutar a existência de Deus o Pai. Pode dizer assim: Deus não existe, Deus é espírito, não dá para ver espírito, não dá para botar num laboratório. Como é que é esse negócio? Não tem como. Mas a presença de Jesus Cristo aqui na terra é irrefutável. Não há historiador no mundo que diga: ele não existiu. É impossível. A história da humanidade é dividida ao meio, em antes de Cristo e depois de Cristo. Testemunhas cristãs e testemunhas não cristãs dizem: ele de fato existiu. Então nós não cremos em algo que nunca foi visto. Nós não cremos em um Deus que nunca foi tocado, que nunca foi provado, que nunca foi experimentado, mas o nosso Deus é real. Como disse o Márcio no começo aqui, ele existe. Ele andou aqui. Ele falou e conviveu com pessoas. Jesus Cristo é totalmente Deus. E é por isso que ele é o único caminho para Deus. E nesse sentido, o cristianismo divide todo o resto da humanidade. Não tem como ser cristão e ecumênico. Porque eu vou dizer
para o muçulmano que aquilo que ele chama de Deus é falso. Eu vou dizer para o muçulmano que vocês não acreditam em Deus. Porque as pessoas dizem por aí, Deus é o mesmo. Mentira. Só existe um Deus. E esse Deus existiu aqui. E o nome dele é Jesus Cristo. Há um único caminho a que importa aos homens para que se aproximem de Deus, Jesus. Então eu vou dizer para o muçulmano, ou você crê em Deus, em Jesus Cristo, ou você vai para o inferno. Eu vou dizer para o espírita, ou você crê em Deus e Jesus Cristo, ou se não, você vai para o inferno. Eu vou dizer para o budista, ou você crê em Deus, em Jesus Cristo, ou você vai para o inferno. Não há um meio termo. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém no planeta Terra vai ao Pai, senão por mim. Só tem um caminho. Só existe uma verdade. Só tem um jeito de conhecer a Deus, de viver com Deus, de se relacionar com Deus, de amar a Deus, de sentir a presença de Deus. Só tem um jeito, que é Jesus. E é por isso que o mundo sempre vai odiar os cristãos verdadeiros. Porque eu vou dizer para o muçulmano, para o budista, para o espírita, ou para qualquer um deles, você está errado. Você não segue a Deus. Você não tem Deus, porque você não tem a Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos é a presença de Deus na terra. O texto também nos ensina, e ele faz isso em 2 versículos, no versículo 3 e no versículo 17, dizendo que o Logos é dele, é de Jesus, que provém a criação, a iluminação e a vida. Ele está dizendo, quem criou o mundo? Jesus. Como é que esse mundo existe? Por que os planetas não se chocam? Porque se eu soltar uma maçã, todas as vezes ela vai cair no chão? Por que as leis elas funcionam, as leis da física, as leis da gravidade? Por que os rios continuam nos seus cursos? Por que o mar continua com as suas marés? Por que tudo isso é sustentado e existe? Porque Jesus age e controla todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, que tudo foi criado para Ele, e por meio dEle todas as coisas existem. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Mas o texto vai um pouco além, porque o texto diz que Ele dá a iluminação. Ele é a luz. Algumas pessoas me perguntam em Gênesis, abrem o livro de Gênesis e veem lá que Deus faz separação entre a luz e as trevas, e foi assim que foram os 2 primeiros dias. E as pessoas falam assim, mas o sol foi criado só no 3º dia, então da onde veio a luz? Para determinar que o dia era dia e que a noite era noite. A resposta é simples, de Deus. O texto diz que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. E quando ele está dizendo que ele é luz, ele está dizendo o seguinte, que todos os seres humanos que não estão em Jesus Cristo estão nas trevas, perdidos. Você já tentou andar em casa no escuro, quando acaba a luz de repente? Já? Já tentou? Não é? Você com a luz totalmente apagada, né? Olha lá, dedinho, ai, ajoelha aqui, bate a testa ali, não tem como. É assim que as pessoas vivem nesse mundo sem Deus, sem Jesus Cristo, se batendo nas quinas da vida, perdidos, cegos.
desesperados, andando todos os dias da sua vida na escuridão. E o único caminho de ter alguma luz é Cristo. É muito interessante que no século XIX aconteceu um negócio chamado iluminismo. Os seres humanos entraram para os laboratórios e descobriram a ciência. E aí os seres humanos foram lá, agora nós controlamos tudo. Nós descobrimos a ciência, nós fazemos remédios. Nós temos aqui metodologias científicas, nós controlamos. Olha aqui, fizemos as faculdades, criamos a medicina, criamos o direito, criamos a faculdade de história, de geografia, somos engenheiros. Olha, nós dominamos a física, a matemática, a química, a quântica, as teorias, a biologia. Isso melhorou a vida do ser humano. Isso resolveu o problema existencial do ser humano. Meu querido, você pode ir no psicólogo durante 50 mil anos da sua vida, não vai resolver o seu problema. Porque o problema existencial do ser humano só tem resolução numa única coisa: Jesus Cristo. Você pode tomar todos os remédios do mundo, não vai curar a doença da sua alma. Não vai trazer uma iluminação para você que te traga um caminho melhor do que o caminho que há em Jesus Cristo. Você só vai continuar tateando no escuro com uma bengala, mas ainda no escuro. O único jeito de sair do escuro é Jesus Cristo. É entregar-se a Ele. É confessá-lo como Salvador. O único jeito de viver uma vida verdadeira, diz o texto, Jesus. Ele é a vida. E muitas vezes nós estamos vivendo a morte, porque não estamos vivendo em Jesus. E João nos lembra disso, ele nos diz lá no versículo 17, olha, é o Logos, é dele que provém a graça e a verdade. Ele é a fonte de toda a verdade. Um dos grandes homens da história cristã, Santo Agostinho de Hipona, disse certa vez: toda verdade que seja contrária a Cristo é mentira. Qualquer coisa que os seres humanos afirmem como verdade, que seja contrário a Jesus Cristo, que não direcionem para Jesus Cristo, que não levem as pessoas a Jesus Cristo, que não converta as pessoas a Jesus Cristo, que não volte todo mundo para Jesus Cristo, é mentira. E por isso eu posso dizer aqui, Darwin, o homem não veio do macaco, mas Darwin era um macaco. Um macaco. Porque qualquer ser humano que não seja iluminado por Cristo e que não creia na verdade de Cristo é pior do que um bicho. Só há uma verdade, só há uma luz. E tudo aquilo que não aponta para Cristo está errado. Ah, mas as provas. Ah, mas os laboratórios. Ah, mas os cientistas. Eles mudam de opiniões todos os dias. Você abre a revista, olha, comer ovo dá colesterol, não coma ovo. Aí na outra manhã seguinte, você vai comprar a mesma revista, coma ovo todos os dias, porque faz bem para a saúde. Aí passa uma semana, está dizendo lá, o ovo mata as pessoas de câncer. Aí na outra semana dizendo assim, o ovo cura qualquer doença. Essa é a ciência. Eles não têm certeza de nada. Eles não têm certeza de nada. Esses dias eu estava vendo um vídeo dos maiores psiquiatras do mundo, num congresso de psiquiatria lá nos Estados Unidos. E nesse vídeo eles entrevistam vários psiquiatras, mas vários psiquiatras, perguntando para eles uma pergunta simples: você já curou alguém na sua vida? Doutores, caras que ficam dentro de laboratórios, estudando complexamente, fazendo
teses de doutorado que, se eu e você, ignorantes que somos, lermos, nós não vamos entender uma linha do que ele diz ali. O cara dedica a vida inteira dele ali. E a pergunta é muito simples, porque a psiquiatria diz que os problemas do ser humano são biológicos, problemas da alma, e que se tomar um remédio, resolve o problema. Então a pergunta é simples: psiquiatras, vocês estão dando remédios para as pessoas, todos os dias, receitas e mais receitas. Aliás, o Brasil é o país do mundo que mais receita antidepressivo. Então, receitas e mais receitas. Psiquiatras, vocês já curaram alguém? Sabe qual foi a resposta de todos eles? Não. Não. E agora você está na mão de quem? Da ciência? A cura das deficiências e debilidades mentais, a cura do câncer, da AIDS, está na mão da ciência. Nós vamos depositar as nossas vidas na mão dos cientistas e falar só: quem nos salva é a ciência. Eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo. E na maioria das vezes nós somos simples ratos de laboratório. Você já percebeu porque alguns remédios são descontinuados? Eu tenho asma. Há 2 anos atrás eu fui na farmácia comprar o meu remédio de asma, que eu usei durante 10 anos da minha vida, todos os dias. O remédio está descontinuado. Eu não me satisfaço com isso, fui na internet pesquisar. Sabe por que o remédio está descontinuado? Porque ele faz mal para o coração. Então eles estavam me curando do pulmão e me matando no coração. E eu tomei essa porcaria durante 10 anos. E eles não têm certeza de nada. Queridos, se nós não olharmos para Cristo, para quem nós vamos olhar? Se nós não olharmos para o Logos, para a sabedoria de Deus, para quem nós vamos olhar? As pessoas estão desesperadas por conhecimento. Aqui em São Paulo, quando você vai numa estação de trem, tem aquelas cabines que vendem livros. Já viu? Cabininha lá. Livros baratos, você compra por R$1 um livro. Você sabe qual que é o autor que é mais vendido em São Paulo, que é uma das leituras que está tomando conta do mundo inteiro? Sabe quem é? Nietzsche. Maior inimigo de Deus. Aquele cara que disse: Deus morreu. E que vai nascer um super-homem. E que esse super-homem, super poderoso, super no controle de todas as coisas, vai superar a necessidade da existência de Deus. Você sabe como é que Nietzsche morreu? Louco. Enlouqueceu, ficou doente mental, dentro de um asilo, babando, doentão. E as pessoas estão desesperadas, correndo atrás: eu quero conhecimento, eu quero iluminação. E elas vão atrás da filosofia, e elas vão atrás da história, e elas vão atrás da ciência. E elas: eu vou buscar, eu vou conseguir. Perdidos. É óbvio, queridos, que a ciência tem a sua utilidade. É óbvio que eu vou me usar da medicina e continuo tomando remédio para minha asma. É óbvio. Mas eu sei que todas essas coisas são falhas. São uma verdade subjetiva, relativa. Na maioria das vezes baseadas apenas em hipóteses, em teorias, que podem tanto dar certo quanto não. E que na maioria das vezes é na tentativa e erro.
Eu me lembro que há mais ou menos 7 anos atrás, eu e a Arit, nós tínhamos perdido 2 filhos. A Arit abortou naturalmente 2 vezes. A segunda vez foi muito chato, foi muito triste, nós sofremos muito e decidimos, vamos procurar um geneticista. Fizemos alguns exames, fomos num consultório caro, chique pra caramba, lá no centro de São Paulo, um dos melhores geneticistas que tinha dentro do nosso plano de saúde. Sento na frente do geneticista e falo assim: doutor, e agora? Ele olhou os exames, olhou aqui, olhou ali. Falou assim: o que você faz da vida? Eu falei assim: eu sou pastor. Ele falou assim: então volta para casa e pede para Deus. Porque eu não tenho como dar a vida para ninguém. Eu posso pegar num laboratório, colocar lá um espermatozoide seu dentro de um óvulo da sua esposa e fazer uma inseminação artificial perfeita. Eu posso deixar aquele zigoto crescer e fazer uma seleção dos zigotos e escolher os melhores zigotos perfeitos. Eu posso colocar dentro da sua esposa, do útero da sua esposa, aquele zigoto, e implantar e fazer um implante no útero dela perfeito, no lugar perfeito, do jeito perfeito. E eu não sei porquê, e eu não tenho explicação científica, mas ela vai botar para fora. Porque quem dá a vida é Deus. Eu não dou a vida. Eu manipulo células humanas. Mas quem faz com que aquela célula humana tenha vida é Deus. Nós não somos nada sem Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. O Deus Todo-Poderoso habita entre nós. O mundo existe por Ele, para Ele e para a glória dEle. É nele que nós existimos, é por Ele que nós resistimos e vivemos. Algumas pessoas lutam com parentes na cama, com parentes doentes no hospital. Algumas famílias inclusive se dividem brigando porque não mudaram o parente de um hospital para o outro, porque não fizeram este ou aquele tratamento, porque se tivesse ido ali, porque se tivesse feito, porque se tivesse buscado. A palavra "se" não existe para um cristão. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós sabemos, e a Bíblia diz, que todos os nossos dias estão determinados, contados, cada um deles. E que o ser humano não pode acrescentar 1 centímetro, 1 côvado, 1 milímetro que seja, ao curso da sua vida. Pessoas morrem no Sameb, aqui embaixo. Mas pessoas também morrem lá no Einstein. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele estava dizendo: pastor, o meu pai morreu no chão do consultório médico do melhor cardiologista de São Paulo, dentro do INCOR. O pai dele estava numa consulta com um dos melhores cardiologistas de São Paulo, dentro do hospital INCOR, melhor lugar do mundo para o cara ter um infarto. Morreu. Por quê? Porque o ser humano não pode nada. Porque o ser humano não é nada. E porque só há uma alternativa para os seres humanos: Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina. Ele é o conhecimento perfeito. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o Senhor da história. E só há um caminho para nos aproximarmos: é Jesus Cristo.
João, eu vou continuar na semana que vem, senão eu vou até 10 horas da noite aqui. Mas João, ele nos lembra disso. Ele é o autor da criação, é Ele que traz toda a sabedoria, toda a vida, todo o conhecimento. Ele é a fonte de toda a graça. Eu não sei no que você tem confiado. Tem umas pessoas, como diz no Antigo Testamento, que confiam em carros. Outros confiam em cavalos. Uns confiam na ciência. Outros confiam em advogados. Outros confiam em governos. Outros confiam na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria. Outros confiam na engenharia. Outros confiam em qualquer outra coisa. Mas eu só tenho uma coisa que eu confio. E que eu tenho por certo. Que é a fonte segura. De toda a sabedoria, de toda a ciência, de todo o conhecimento. E só o único que pode dar a vida eterna. Jesus Cristo. Eu não sei no que você tem colocado a sua confiança. Não sei em quem você tem esperado. Mas eu quero te convidar essa noite a colocar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Para que Ele seja a luz dos teus caminhos. Para que Ele seja a sabedoria sobre todas as sabedorias. Para que Ele seja a razão de todas as razões. As pessoas me perguntam, Pastor Kreuze, a Bíblia tem a resposta para tudo? A minha resposta é a seguinte: a Bíblia tem a resposta que faz com que todas as outras respostas sejam desnecessárias. E essa resposta é Jesus. Não importa o que você está passando na sua vida, qual problema seja, qual debilidade humana seja, Jesus tem uma solução. Confie nele, creia nele, deposite sua fé nele, que com certeza absoluta vai dar certo, sempre, todas as vezes, porque ele não falha. Quero que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, e que se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você ainda não o confessou como Senhor, como Salvador, e se o Espírito Santo está mexendo no teu coração aí agora, e você está ouvindo o que eu disse e está dizendo, eu quero a Jesus, eu quero essa salvação, eu quero esse Cristo, diga isso para Deus agora. Se você já é um cristão, mas você está vivendo longe de Deus, e você está desesperado nos seus problemas, nas suas angústias, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é o Senhor todo soberano do universo. Ele é o seu Deus. E Ele não está longe não. Ele está aí. Ele não está alheio não, Ele sabe. Ele te entende. Ele já sofreu o que você já só está sofrendo. Então olha para Ele. Grita o nome dEle. Se entrega a Ele, confia nele. Espera nele. Ele vai agir. Senhor Jesus, Tu és o Alfa, o Ômega,
o princípio, o fim, o Criador, o Senhor do universo, o Deus de todas as coisas. Mas o Senhor também é o Emanuel. O Senhor está com a gente e nunca se afasta. O Senhor prometeu e as tuas promessas não falham, Deus, que tu estarias conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu sei, Senhor, que um pai pode nos deixar, nos trair, que uma mãe pode nos maldizer e nos trair e nos ferir e nos machucar. Mas o Senhor jamais abandona os teus filhos. Jesus Cristo sempre estará conosco. Não importa que caminhos nós trilhemos, ainda que andemos por vales sombrios e tão tenebrosos, que a morte seja a única esperança que nós temos, ainda assim tu estarás conosco. A tua vara e o teu cajado nos trarão consolação. Por isso nós te confessamos e te adoramos, declaramos o teu nome e dizemos que te amamos, Jesus. Te queremos, Jesus. Te precisamos, Jesus. Que o Senhor seja, Deus, em cada coração. Que o Senhor traga iluminação a que estão perdidos no escuro. Que o Senhor traga conhecimento aos que estão confusos. Que o Senhor traga vida aos que estão morrendo. Que o Senhor traga graça aos que estão no pecado. Que o Senhor traga verdade aos que vivem na mentira. Que a tua presença, Jesus, nos transforme, nos mude, nos molde. Como diz aquela música, que nós possamos dizer: Jesus, nome precioso, nome bendito, nome sobre todo nome. Peço isso por cada um aqui, por mim, pelos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus.